Clube das Empresárias, é o nosso podcast. E você que acompanha o nosso trabalho na Rede Barra TV, agora vai assistir a fala, a conversa, o diálogo com uma grande amiga nossa aqui, que é a Kátia Araújo. A Kátia tem um trabalho diferenciado, ela é psicóloga, não é? Ela faz parte de academias, associações de acadêmicos, ela tem um trabalho com livros, mas em específico, ela vai conversar hoje conosco sobre uma linha de atuação que ela tem, que é o acompanhamento psicológico das mulheres empresárias, não é? O que é uma vida de uma mulher empresária? Quais foram as questões que ela teve que passar para poder chegar ao mundo empresarial, ou até ainda que ela está com essas questões e como encaminhar do ponto de vista profissional, não é? Essa estrutura emocional. Como é que se resolve isso? Você que acompanha nosso trabalho, né, na vida empresarial da mulher, você conhece alguém que está com uma empresa, mas está passando por um problema emocional de fundo estrutural familiar, por exemplo, ou dentro da própria empresa, uma parceria, não é? Como é que está o emocional desta empresária, né? Afeta os negócios? Sim ou não? É isso que nós vamos conversar hoje com Kátia Araújo. Seja bem-vinda, querida, aqui no nosso podcast Clube das Empresárias. Tudo bem, Kátia? Oi, Margarete. Gratidão por essa oportunidade. Amei o convite e falar sobre um tema de tanta relevância, principalmente no momento que nós estamos passando, é muito promissor e muito rico, no sentido de que eu me sinto honrada e eu vejo o grau de responsabilidade minha de poder contribuir, trazendo algo que agregue para as mulheres que são empresárias, para as mulheres que precisam dar o seu melhor e muitas vezes estão passando um momento muito delicado em casa, principalmente porque essa mulher pode ter um familiar, um amigo que esteja numa zona de risco. Então, a gente vive um momento muito delicado. E poder falar sobre esse assunto nesse momento, eu me sinto muito grata a Deus, porque eu sou temente a Deus, e me sinto muito honrada por você ter me escolhido para estar aqui com vocês hoje. Bom, Kátia, seja bem-vinda. Obrigada, Kátia, Margarete. vamos falar um pouco desse seu trabalho? Como é que você começa esse seu trabalho? Como é que ele está hoje em dia? Então, eu tinha um espaço físico, um consultório antes da pandemia, e quando chegou o auge da pandemia, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar as mulheres de alguma forma. E aí foi que começou a nascer, a brotar o meu trabalho online. Eu comecei a fazer todo o meu serviço, o meu trabalho de casa, doméstico, já que eu não ia mais para o consultório presencial. E comecei a fazer um trabalho online. Eu fazia lives nas redes sociais, mas sempre empoderando, sempre ajudando as mulheres, que elas tivessem forças, que tudo isso ia passar, que era só uma fase, mas que elas tirassem o melhor aprendizado daquele sofrimento. E aí esse trabalho foi ganhando uma proporção cada vez maior, até que eu fui homenageada na Câmara Municipal no Rio de Janeiro por fazer um trabalho diferenciado no auge da pandemia. E de lá para cá, eu venho cada vez mais realizando esse trabalho online, um trabalho de atendimento terapêutico, e ele já tem uma abrangência para outras cidades, para outros estados, e eu já tenho tido a solicitação fora do Brasil. E eu acabei me encontrando nesse mundo online, nesse trabalho online, porque ele me dá uma liberdade maior, não só de atender as mulheres que estão próximas de mim, como as mulheres também que são tão distantes e têm demandas semelhantes às nossas, independente da cidade, independente do país. Elas têm demandas muito semelhantes, porque nós somos mulheres e as mulheres, uma vez uma repórter me perguntou, Kátia, esse seu projeto Mulheres Curam Mulheres, o que quer dizer? E eu falei, é uma mulher curada das suas feridas emocionais, que sou eu, ajudando outra mulher a curar e a ajeitar a sua coroa sem que o mundo saiba. E as mulheres ainda estão muito sofridas? Muito, 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 amiga. E muitas vezes elas precisam maquiar, né, o seu sofrimento, se eu posso dizer assim, e arregaçar as mangas para poder ir para a vida profissional
e levar muitas vezes o sustento para casa, ou porque seu marido está desempregado, ou porque elas são mães e caminham sozinha na vida com os filhos. E eu poderia dizer até que cada vez mais as mulheres estão adoecendo fisicamente, porque elas estão com uma sobrecarga emocional e de demandas que está além da capacidade dela de suportar. Mas elas precisam fingir que são capazes de dar conta. E o que você tem encontrado aí nessas suas conversas com esse sofrimento, né? Nenhum sofrimento, em primeiro lugar, vem de Deus, né? Há alguma coisa que precisa ser esclarecida e o fundamento do sofrimento, ele tem a sua questão espiritual, né? Muitas religiões consideram, mas nós não estamos aqui para sofrer, não é? Nós estamos aqui para sermos felizes. Se há sofrimento, tem um motivo. E o que você tem encontrado por aí, minha amiga? Eu costumo entender, dentro do meu modelo de mundo, Margarete, que o sofrimento ele sempre traz algum aprendizado para as nossas vidas. Claro que nós não viemos, como você colocou muito bem, ao mundo para sofrer, mas eu entendo que sempre a gente tem a oportunidade de crescer como ser humano, de evoluir como ser humano e aprender algo com o sofrimento. E eu falo isso pela minha experiência de vida. Quem me conhece a minha história sabe que eu passei por um momento muito delicado financeiramente falando. E hoje eu sou muito, como eu posso dizer, hoje eu olho para trás e eu vejo que eu sou um outro ser humano com muito mais empatia, com muito mais respeito ao próximo, com muito mais humildade. E eu vejo que não que eu não fosse, mas eu vejo que essa nova mulher, ela é fruto e consequência de um sofrimento muito grande na vida. Então Entende o que eu você quero dizer? mesmo você faz de uma experiência pessoal sua um sofrimento, um instrumento já curada, não é? Sim. Para mulheres que curam mulheres, Sim. não é? Então, quando você faz essa transição de passar a sua experiência e essas mulheres também terem esse mecanismo de cura, a pergunta é: o que você tem encontrado? Você tem encontrado agressão física, ou tudo, né? Agressão emocional, ameaças. Como é que é na prática? Porque uma coisa é um discurso, outra coisa são as mulheres que chegam até você e que comentam: olha, o meu companheiro, o meu esposo, o meu namorado, o meu amigo, o meu primo, o meu pai, o meu vizinho, não é? Vem aquela pleiade de circunstância que nós que estamos de fora ficamos estarrecidas, não é? Ameaças, não é? Ameaças concretas, olha, vou fazer isso, não é? Agressões psicológicas, inclusive de depauperação moral, não é? Você usa um termo de baixo calão, não é? Como é fácil chegar para a pessoa e chamá-la de gorda, né? Você é gorda, pelo amor de Deus, aonde que a pessoa tem o outro, né? A pessoa que agride se sente assim, né? É uma coisa tão estranha, quando é uma invasão, não é? E como essas mulheres se sentem? Como é que você vê isso? Excelente pergunta, Margarete. Os atendimentos terapêuticos que eu faço, eu diria que 99% dos casos que eu atendo são mulheres que trazem feridas de uma infância ou de uma adolescência, que foram abusadas por membros da família muito próximos. Tio, aquele tio que mais convivia, ou o pai, ou o padrasto, enfim. Essas são as queixas, as reclamações e as dores maiores que eu recebo das mulheres que eu atendo. E eu vejo que isso, Margarete, perpetua de uma forma muito grande, sabe, na vida adulta dessa mulher, no seu relacionamento interpessoais, na oportunidade de se dar, de construir uma família, na oportunidade de se sentir respeitada, de se sentir amada, de se sentir desejada, de ter uma boa autoestima.
Então, a maioria das mulheres que eu atendo, as queixas, eu posso te dizer isso, são 99% ligadas a essa infância, a essa adolescência, porque não houve um colo, uma família alicerçada, onde ela pôde ser amada, onde ela pôde ser respeitada como criança. Então, são os atendimentos que eu mais faço e vejo claramente, Margarete, que se essas mulheres não procurarem um atendimento terapêutico que esteja dentro dos valores dela, quando eu falo valores, é porque às vezes a mulher é uma mulher cristã, então ela tem essa necessidade de, além de ser uma terapeuta, ter esse viés cristão, mas a pessoa precisa encontrar um profissional que esteja alinhado com os valores dela, mas se essa mulher ela não buscar a cura desse passado, dessa história de vida, ela vai patinar a vida inteira querendo viver a melhor versão dela, amiga, e ela não vai conseguir. Não vai conseguir. E muitas vezes ela não tem nem noção, por que eu não consigo? Às vezes ela não tem nem noção que está preso a essa história de passado, uma história de dor que não foi curada e que foi abafada. Então, assim, esse é mais o universo que eu atendo. Realiza um bloqueio, não é? Inconsciente ou subconsciente. Sim. E acaba que isso vai refletir no mundo empresarial, Sim, né? Por exemplo, sim. aquela moça que se prepara para uma palestra, mas não consegue liderar. Sim. Não consegue falar para um público, Uhum. não é? Ou aquela pessoa que tem toda uma, digamos, uma boa aparência, Uhum. não é? A questão estética que toda mulher Sim. gosta, né? E por mais que ela esteja bem, ela não se sente bem nunca, né? É bem por aí. Ou ela faz alguma coisa com uma competência reconhecida, mas ela teve aquela mãe narcisista que ficou, você não dá para Exatamente. nada, né? Você vai fazer o quê, né? Exatamente. Você é preguiçosa, não é? Então, essas dores parecem uma bobagem, mas elas não são. Parece uma bobagem para quem está ouvindo. Agora, não para quem está vivendo. E outra coisa, pode catar, selecionar, pesquisar, levantar, que às vezes a maioria dessas pessoas vão falar, nossa, mas que bobagem. Ela mesma carrega as suas dores. Então, que horas a gente pode romper isso? Que tem uma hora que também nós não podemos viver de tristezas do passado. Uhum. Né? Nós temos que ter aquela força que vai gerar a sua libertação interior, íntima, não é? Agora, sem também desconstruir o respeito a essa dor do passado, né? Eu tive uma história, minha família foi assim, falaram muito isso para mim sistematicamente, não é? A minha mãe me batia, né? Sem motivo, não tinha um grau para eu poder levar uma surra, não é? Eu derrubei uma água em cima da mesa, mas apanhei, né? Fiquei 2 dias no quarto, né? E hoje nós estamos vendo, Kátia, que o grau da crueldade, principalmente dos pais para com os filhos, aumentou. Nós temos uma linha de pais muito paparicadores, né? Uhum. Passa, né? Aquilo faz parte, né? Mas, em compensação, nós temos um outro lado, inclusive de pais abusadores, mães abusadoras, sexualmente falando. Né? Há pouco tempo saiu aí nas redes, né, as informações que uma criança que estava ainda com um cordão umbilical, estava ainda com um umbigo, né? E parece que foi o avô padrasto, alguma coisa assim, que acabou. Parece que a criança ainda sobrevive, né? No dia de hoje, parece a última informação. Mas a criança, de dias, ela está estraçalhada organicamente, internamente. Não é? Então, o que fazer? Porque as crueldades, elas cresceram nas suas características e nas suas proporções. Uhum. Não é? Então, hoje em dia, inclusive, a crueldade, nós podemos associar a prazeres mórbidos, o tal do sadismo, não é? Que acabou sendo, entre aspas, popularizado por uma série de meios de comunicação, né? Mulheres, 50 tons de cinza, sei lá o quê. Então, começaram a ter uma necessidade coletiva, os meios de comunicação em geral, internacionais, né? Parece que vamos usar esse termo para apimentar relacionamentos, se usaram de fatores mentais humanos
que hoje estão descontrolados. Então, a quantidade de abuso sexual com criança, principalmente com bebês, é anormal. Então, essa característica de anormalidade, ela era uma até 10, 20 anos atrás. Hoje ela é outra. Então, o que está se gerando para o futuro? Então, as mulheres curadas curam, mas vem uma outra geração com um nível de necessidade de serem curadas ainda maior. Então, você fica num ciclo, né? Como é que você, que é psicóloga, vê isso? Então, o que eu vejo dessa situação, Margarete, é que nós precisamos colocar dentro das instituições de ensino, na área educacional, profissionais que estejam prontos e habilitados para poder ajudar não só os pais, como os adolescentes, os jovens, as crianças e os próprios educadores da instituição. Porque eu, particularmente, dentro do meu modelo de mundo e da forma que eu enxergo um caminho diante da sua pergunta, nós precisamos de mulheres curadas, sim, porque são essas mulheres que, apesar de serem empresárias e empreendedoras, mas elas mantêm e elas criam um lar. Um homem pode construir uma casa, mas quem dá um lar para a família são as mulheres. Então, a gente precisa curar essas mulheres, porque a presença dela e o papel dela é fundamental dentro de um lar. Mas essas mulheres, ou enfim, um profissional capacitado, habilitado, para estar dentro das escolas, ajudando as escolas, não só a parte de coordenação, mas os pais, como eu coloquei, as crianças, os jovens, para que a gente possa estancar, se essa é a palavra que eu posso usar, tudo isso que a gente está vivendo no mundo atual, porque é doentio. Isso é doentio. Nós estamos com uma sociedade doente. Nós vivemos com segmentos de verdadeiros psicopatas. E essa psicopatia, ela precisa vir à tona. Vocês que são psiquiatras, psicólogos, que trabalham na questão mental, nós já transcendemos um comportamento coletivo mediano no nível da crueldade. Já está assim a nível... É patológico, né? Patológico, infernal, maligno. É um desequilíbrio espiritual do ser humano. É alguma coisa que já não cabe mais nas nossas classificações. Não é? Já não cabe mais. Antigamente era um caso esporádico, ou então sair naqueles jornais piores, né? Ali era um assim de dois. Olha, hoje você entra nas redes sociais, o que tem mais são aberrações, não é? Comportamentais. E o mundo da mulher empreendedora, ele se ressente disso de várias formas. Olha, o seu trabalho é um trabalho maravilhoso, viu, Kátia? É um trabalho que todos nós precisamos conhecer mais. Certamente você virá aqui outras vezes, não é? Você também tem livros publicados, nós sabemos, né? Faz o seu trabalho em algumas instâncias, tem um instituto. Eu agradeço demais a sua presença aqui, tá? A sua fala, e para as mulheres também saberem que elas não estão só, não é? Existem mulheres que estão observando, que estão acompanhando a evolução comportamental, até de mulher com mulher mesmo, não é? Isso aí não é só uma questão masculina, isso é uma questão até de hierarquia de trabalho. Quantas mulheres chefes de empresa maltratam? Chega uma funcionária, trata uma grosseria estranha, não é? Então, tudo isso tem que ser abordado, e eu gostaria de convidar você para outras oportunidades aqui conosco, para nós destrincharmos, né? Vamos ver se a gente consegue convidar mais alguns profissionais para você trazer à tona aí esse cabedal de informações, de experiências, para que o nosso canal aqui, o nosso trabalho, ele seja uma ferramenta. Né? Ele seja uma ferramenta. Obrigada por ter estado conosco. Quer deixar um recado para o Clube das Empresárias? Eu gostaria de deixar um recado. Eu sou membro de alguns grupos de mulheres, de empresárias. Inclusive, eu fui embaixadora aqui no Rio de um grupo chamado Mulheres que Decidem. E hoje eu sou membro também da BPMW, que é um trabalho riquíssimo, e membro do Grupo Mulheres do Brasil, da empresária Luísa Trajano. E nós fizemos, o Grupo Mulheres do Brasil fez uma caminhada recentemente
na Praia do Flamengo. E o que eu quero deixar de mensagem aqui para as mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo ou futuramente vão ter oportunidade de ouvir, é que nós, né, no Mulheres do Brasil, a gente fala, uma mulher sobe e puxa a outra. E precisa ser assim, Margarete. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, nas minhas entrevistas, que a gente compita todos os dias, mas com a mulher que a gente está vendo na frente do espelho. Aquela mulher que você olha assim de manhã e você fala, hoje eu vou sair para competir mais uma vez, mas comigo mesma. E que a gente possa enxergar sempre a outra mulher que está na nossa frente como uma pessoa que a gente possa modelar, como uma fonte de inspiração. Por exemplo, hoje eu saio daqui e falo, poxa, o que eu posso aprender com a Margarete? O que ela tem de qualidade, de característica que eu não tenho e que eu acho positivo e que eu posso levar e agregar para a minha vida? E eu acho que quando nós, mulheres, tivermos mais esse olhar, sabe, de empatia, Uma troca, né? de troca, de olho no olho e de enxergar que a outra mulher que está na nossa frente é uma pessoa que tem qualidades e habilidades que a gente não tem e que a gente pode aprender muito com ela, nossa, vai ser tão melhor para todas nós mulheres, porque a gente precisa disso, a gente precisa se apoiar, a gente precisa entender que a mulher que está ao nosso lado, à nossa frente, pode ser uma mola propulsora para aquele sofrimento que a gente está vivendo no momento. É isso. É verdade. Obrigada mais uma vez, Kátia Araújo. Gratidão. Esteja sempre conosco aqui no podcast Clube das te Empresárias. Você que acompanha o nosso trabalho na Rede Barra TV, acesse o canal de YouTube, deixe seus comentários aqui no canal, né, na plataforma, compartilhe, porque certamente outras mulheres também estarão atentas aos conteúdos que nós estamos abordando para todas nós, tá? Muito obrigada, até a próxima.